Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidaram como a principal potência global. O país dominou a economia mundial, estabeleceu bases militares por todo o planeta e impôs sua cultura e seus valores políticos como modelo para o resto do mundo. No entanto, nos últimos anos, surgiram sinais de que essa hegemonia pode estar chegando ao fim. A ascensão da China, a crise política interna, o crescimento da dívida pública, os desafios tecnológicos e as mudanças na ordem geopolítica global colocam os Estados Unidos diante de um futuro incerto. Será que estamos testemunhando o declínio da superpotência americana? O que pode acontecer até 2050? Neste vídeo, vamos analisar os principais desafios que os Estados Unidos enfrentarão nas próximas décadas e discutir se o país conseguirá manter seu domínio ou se entrará em um período de declínio irreversível. Mas antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você receba mais conteúdos sobre geopolítica e economia. Agora vamos direto ao ponto: o declínio econômico e o fim do dólar como moeda global. A economia sempre foi um dos pilares fundamentais da hegemonia americana. O dólar não é apenas a moeda dos Estados Unidos, mas também a principal moeda de reserva global. Isso significa que grande parte do comércio internacional, incluindo a compra e venda de petróleo, é feita em dólares. Esse sistema garante aos Estados Unidos uma posição de privilégio, pois o país pode imprimir sua própria moeda sem se preocupar com a desvalorização, já que a demanda por dólares é alta em todo o mundo. No entanto, esse cenário está mudando. O crescente endividamento dos Estados Unidos é um dos principais sinais de fragilidade. Hoje, a dívida pública americana ultrapassa 34 trilhões de dólares e continua crescendo rapidamente. Isso significa que o governo precisa emitir mais dinheiro e aumentar impostos para cobrir seus gastos, o que pode gerar inflação e enfraquecer a confiança no dólar. Além disso, outros países estão buscando alternativas ao dólar. O bloco dos BRICS, liderado por China e Rússia, tem promovido acordos comerciais em moedas locais para reduzir a dependência do sistema financeiro americano. A Arábia Saudita, que tradicionalmente vendia petróleo apenas em dólares, já começou a negociar em outras moedas, como o yuan chinês. Se o dólar perder sua posição como moeda global, os Estados Unidos enfrentarão um colapso econômico sem precedentes. O governo não poderá mais financiar seu enorme déficit apenas imprimindo dinheiro, e a economia americana poderá entrar em recessão profunda. A crise política interna e o risco de fragmentação. Além dos desafios econômicos, os Estados Unidos enfrentam uma grave crise política interna. A polarização entre democratas e republicanos atingiu níveis sem precedentes, com episódios de violência e desconfiança generalizada no sistema democrático. O ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 foi um exemplo claro dessa instabilidade. Manifestantes invadiram o Congresso americano para tentar reverter a eleição presidencial, mostrando que uma parte significativa da população já não confia no sistema eleitoral. Esse tipo de evento, impensável no passado, pode se tornar mais comum nos próximos anos. Outro fator preocupante é o crescimento de movimentos separatistas dentro do próprio país. Alguns estados, como Califórnia e Texas, têm movimentos políticos que defendem sua independência dos Estados Unidos. Embora a separação de estados ainda pareça improvável, o aumento dessas discussões mostra que a unidade nacional está cada vez mais fragilizada. Se essa polarização continuar, os Estados Unidos podem entrar em um período de instabilidade política prolongada, com impactos diretos em sua economia e influência global. Em um cenário extremo, o país pode enfrentar algo semelhante ao colapso da União Soviética, com estados se tornando mais independentes e o governo federal perdendo seu controle sobre a nação. O declínio da influência militar e geopolítica. Durante décadas, os Estados Unidos usaram sua força militar para garantir sua posição como superpotência global. O país possui bases militares espalhadas por todo o mundo e gasta mais em defesa do que os próximos 10 países combinados. No entanto, há sinais de que essa supremacia militar está sendo desafiada.
As derrotas e retiradas militares nos últimos anos demonstraram que a força dos Estados Unidos tem limites. A guerra no Afeganistão, por exemplo, terminou com uma retirada desorganizada, deixando o Talibã novamente no controle do país. A guerra no Iraque, iniciada sob o pretexto de encontrar armas de destruição em massa, não resultou na estabilização da região e aumentou a influência do Irã no Oriente Médio. Enquanto isso, outras potências estão se fortalecendo militarmente. A China tem aumentado seus investimentos na defesa e já possui a maior marinha do mundo em número de embarcações. A Rússia, apesar das sanções econômicas, tem demonstrado sua capacidade de desafiar o Ocidente, como visto na invasão da Ucrânia. A influência dos Estados Unidos na Europa também está sendo questionada. Muitos países europeus estão buscando maior autonomia militar para reduzir sua dependência da OTAN, liderada pelos americanos. Se os Estados Unidos não conseguirem manter seu domínio militar, sua capacidade de impor sua vontade no cenário global será reduzida, e novas potências poderão preencher esse vácuo. Tecnologia e a guerra do futuro. Outro fator que pode determinar o futuro dos Estados Unidos é sua posição na corrida tecnológica. A inteligência artificial, a computação quântica e a cibersegurança serão áreas essenciais para o domínio global nas próximas décadas. A China tem investido pesadamente nesses setores e já ultrapassou os Estados Unidos em algumas áreas. A tecnologia 5G chinesa, por exemplo, se tornou líder mundial, gerando preocupações no Ocidente sobre o controle da infraestrutura digital do futuro. A guerra tecnológica não se limita à economia. O controle da inteligência artificial e da cibersegurança será fundamental para a guerra do futuro. Cyberataques já são uma realidade e podem se tornar ainda mais destrutivos nos próximos anos. Se os Estados Unidos perderem sua liderança tecnológica para a China, sua capacidade de manter sua hegemonia global será seriamente comprometida. O que pode acontecer? Até 2050. Diante de todos esses desafios, quais são os possíveis cenários para os Estados Unidos nos próximos 25 anos? No primeiro cenário, os Estados Unidos se reinventam e mantêm sua hegemonia. Neste cenário, os Estados Unidos conseguem superar seus desafios e continuar sendo a principal potência mundial, exigindo uma série de mudanças estratégicas e políticas internas. O governo reduz a polarização política por meio de reformas que restauram a confiança no sistema democrático, enquanto medidas econômicas contêm o crescimento da dívida pública com cortes de gastos desnecessários e ajustes fiscais. A reindustrialização reduz a dependência da China e fortalece o setor produtivo americano, enquanto a Seguridade Social passa por reformas para garantir sua sustentabilidade. Investimentos massivos em tecnologia mantêm os Estados Unidos na liderança da corrida global em inteligência artificial, computação quântica e biotecnologia, consolidando sua posição à frente da China e da Europa. Empresas americanas continuam dominando setores estratégicos como semicondutores, energia renovável e cibersegurança, enquanto o país fortalece sua infraestrutura digital e moderniza estradas, portos e redes elétricas. O dólar permanece como a principal moeda global graças ao fortalecimento das alianças econômicas e à confiança dos países aliados no sistema financeiro americano. A economia americana se torna mais resiliente, atraindo investimentos globais e consolidando Wall Street como epicentro financeiro mundial. Caso esse cenário se concretize, os Estados Unidos manterão sua posição dominante, mas terão que enfrentar uma concorrência cada vez mais acirrada de novas potências emergentes. Segundo cenário, o mundo se torna multipolar. Os Estados Unidos deixam de ser a única superpotência global e passam a compartilhar o poder com outras nações, como China, Índia, Rússia e União Europeia. A China ultrapassa os Estados Unidos como a maior economia do mundo e amplia sua influência na Ásia, África e América Latina. A Índia emerge como um novo polo econômico e geopolítico, equilibrando a rivalidade entre as duas maiores potências, enquanto a Rússia preserva sua influência militar e energética, apesar de sanções ocidentais. O uso de moedas alternativas ao dólar cresce no comércio internacional, especialmente entre países dos BRICS
e economias emergentes. Bancos centrais diversificam suas reservas para incluir yuan, euro e criptomoedas nacionais, reduzindo a influência do dólar, mas sem eliminá-la completamente. Apesar disso, os Estados Unidos ainda se mantêm como uma das maiores economias do mundo e um centro de inovação. O sistema internacional se fragmenta em blocos de poder distintos. O Ocidente é liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, enquanto a China comanda um bloco asiático e os BRICS buscam maior autonomia. Esse equilíbrio de poder gera uma competição geopolítica mais intensa, com disputas comerciais e tecnológicas entre os blocos. Os Estados Unidos ainda têm um papel fundamental, mas não podem mais impor unilateralmente suas políticas ao restante do mundo. Terceiro cenário: o declínio acelerado dos Estados Unidos. Neste cenário mais pessimista, os desafios internos e externos levam os Estados Unidos a um colapso político e econômico, reduzindo drasticamente sua influência global. A polarização política se torna insustentável, gerando conflitos internos entre estados e regiões. O governo federal perde autoridade sobre algumas áreas e movimentos separatistas como a independência da Califórnia e do Texas ganham força. Eleições são cada vez mais contestadas e crises institucionais ameaçam a estabilidade do país. A economia americana entra em recessão profunda, com uma dívida pública insustentável e uma crise fiscal sem precedentes. O dólar perde seu status de moeda de reserva global, desencadeando inflação descontrolada e perda de poder de compra. O setor industrial colapsa, com grande parte da produção deslocada para a Ásia e outras regiões emergentes. Milhões de americanos enfrentam desemprego, aumento da pobreza e instabilidade social. Outras potências assumem a liderança global, com a China se consolidando como a maior potência econômica e militar, impondo novas regras ao comércio global. A Rússia e a Índia fortalecem sua influência geopolítica, enquanto a União Europeia tenta preencher o vácuo deixado pelos Estados Unidos, mas enfrenta dificuldades devido à falta de unidade política interna. Os Estados Unidos, sem a força econômica e política de antes, se tornam uma potência regional, semelhante ao Reino Unido após o declínio do Império Britânico. Esses três cenários mostram caminhos distintos para o futuro dos Estados Unidos até 2050. O país pode se reinventar e manter sua hegemonia, pode perder sua posição dominante e dividir o poder com outras nações, ou pode entrar em um declínio profundo que o reduziria a uma potência secundária. Os próximos anos serão decisivos para determinar qual desses cenários se tornará realidade. As escolhas políticas, econômicas e estratégicas feitas pelos líderes americanos serão cruciais para definir se os Estados Unidos continuarão dominando o mundo ou entrarão para a história como mais um império que não soube lidar com seus desafios. E você, o que acha? Os Estados Unidos conseguirão manter sua hegemonia ou estamos testemunhando o início de seu declínio? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.